Olá, boa tarde. Se vocês estão vendo esse vídeo, infelizmente eu tive que colocar em ação o meu plano C. O meu plano A certamente era estar aí com vocês no Maranhão, quem sabe conseguindo aproveitar para conhecer finalmente os Lençóis Maranhenses, um dos meus sonhos, aceitando esse convite tão gentil que Ana Graziella fez para mim em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Seria uma honra estar aí com vocês. Isso eu já sabia já há alguns dias que não seria possível. O plano B seria participar desse seminário sobre mulher na política online, em que eu pudesse interagir com as falas feitas pela manhã e também pudesse, eventualmente, responder alguma questão ou participar de algum debate provocado pela minha fala ou por falas anteriores. Nada disso deu certo. Como eu sou uma mulher prevenida, eu já deixei a fala aqui gravada para que, eventualmente, isso pudesse ser acionado. Estou muito feliz de participar com vocês desse evento, ainda que dessa maneira tão remota, mas confesso que eu espero um outro convite em breve, para estar presencialmente aí no Maranhão, realizar meu sonho, né, de conhecer os Lençóis Maranhenses, e quem sabe discutindo um outro tema. Quem sabe na próxima ocasião a questão das mulheres, da participação feminina na política já deixe de ser um problema e a gente possa também discutir outras questões relacionadas às campanhas eleitorais, ao financiamento de campanhas, ao sistema eleitoral, enfim, que isso deixe de ser um problema, né, para a gente do futuro ou para as próximas gerações. Enquanto isso, enquanto esse for um tema, eu vou aqui compartilhar com vocês algumas das minhas angústias, esperando que possa ser útil, pelo menos pouco enfadonho, apesar do modelo que nos coube aqui utilizar. Então, o meu tema são as mulheres no eleitorado, nos partidos e nas urnas, né? Quais são os desafios para uma democracia pluralista e inclusiva? Quando a gente olha para os parlamentos no mundo, e principalmente no Brasil, e principalmente os estaduais e municipais, a gente podia pensar que a sociedade brasileira é formada por um único tipo de pessoa, né? Que ela é muito homogênea, porque ali quem está naquele parlamento pode ser diferente ideologicamente, mas demograficamente é muito parecido. Isso é todo o contrário do que é a sociedade brasileira, né? Que é heterogênea, que é plural e que é diversa. No entanto, isso pode ser visto como uma derivação de como as mulheres foram vistas no decorrer dos tempos, né? No decorrer da história. E como as diferenças biológicas foram utilizadas para justificar um tratamento social distinto, né? Uma distribuição do trabalho, uma divisão social do trabalho que permitia ao homem sair e se desenvolver publicamente, né? Lembram de Esparta, né? A honra é a vida pública e a vida privada tem pouca importância. Hoje, em tempos de Instagram, talvez a gente tenha reformado bastante isso, né? Já há uma discussão aí sobre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, mas as mulheres nunca puderam sair do jardim e ir para a praça. As mulheres tinham que cuidar da casa, cuidar da prole, fazer isso que algumas pessoas chamam de amor ou de cuidado, e a gente também chama de trabalho não pago, né? Não remunerado. As mulheres assim, reservadas ou afastadas da vida pública, tinham dificuldades em desenvolver algumas habilidades que são muito bem vistas na política. Mas cá entre nós são bem vistas quando exercidas por mulheres. Quando exercida por homens, ao ato falho, né, já querendo que a mudança aconteça, quando exercidas por homens, porque quando exercidas por mulheres são vistas negativamente. Então, um homem, pense em Dunga, que foi técnico da seleção brasileira, e houve uma capa da revista Placar em que ele estava berrando, bem brabo, assim, e daí estava lá um grande líder. E uma política brasileira, uma mulher que se jogou na luta política eleitoral e conseguiu ser eleita com as mesmas feições, estava lá histeria, uma doida, né? A presidenta está louca, porque isso é visto negativamente nas mulheres. Um homem é líder, uma mulher é arrogante. Então, essa divisão de o que se espera de uma mulher e de um homem vai refletir na política também. E vai refletir em outras áreas, em qualquer área de desenvolvimento pessoal, profissional. Virginia Woolf tem um livro que eu gosto bastante, que chama Um Teto Todo Seu, em que ela fala que as mulheres não foram capazes de produzir literatura de grande peso, né, aqueles grandes livros como Guerra e Paz, por exemplo, porque tinham que escrever na sala, enquanto cuidavam aí da prole, das pessoas que trabalhavam na casa, da família, do funcionamento da vida. Os homens podiam se trancar em escritórios, escrever durante horas seguidas, porque o resto do mundo estaria sendo resolvido por mulheres à sua volta. Isso vai mostrar como
o impacto, não só na atividade política, mas na atividade profissional e até na autoestima das mulheres, vai ser imenso. Né? Um homem, teve uma pesquisa recente, né, aqui no Brasil, dizendo que mais de 80% dos homens brasileiros se acha bonito. Se a gente for fazer essa mesma pesquisa com mulheres, a gente vai ver os efeitos que a sociedade da beleza, essa questão do mito, né, da estética, vai causar na autoestima das mulheres. E profissionalmente mesmo, pesquisas realizadas no campo corporativo mostram que homens que detêm, muitas vezes, menos preparo técnico, profissional, educacional, acham-se mais capazes do que as mulheres mais tituladas para exercer um determinado cargo de direção. Isso tem a ver com as mentalidades, como é que a gente pensa essa divisão social. Além disso, queria trazer mais um elemento para vocês. Houve um tempo ali, no século XVI, XVII, em que as mulheres se organizavam em torno de lavanderias públicas. Era um trabalho muito ruim de fazer, aquele trabalho sem fim, né? A história sem fim, né? Que é lavar roupa. E as mulheres faziam isso coletivamente, no mesmo lugar. E começaram a, por conta disso, se ajudarem. Né? Criaram ali uma rede de auxílio, de afeto, de ajuda. E isso foi se tornando um problema político para os homens, porque elas começaram a discutir questões políticas que atingiam todas essas mulheres. O que aconteceu? Houve um decreto proibindo em Paris as lavanderias públicas, fazendo primeiramente a mecanização dessas lavanderias e a privatização delas, para que as mulheres não pudessem fazer isso e construírem aí suas rodas de afeto. Se a gente for pensar em esportes, no futebolzinho do sábado, a gente também não se permite fazer isso, o que impede que a gente construa redes de afeto por conta dessa prática de esporte como lazer. Está na hora da gente mudar bastante essa realidade. Né? Às vezes os clubes de leitura, eu tenho aí um clube chamado Mulheres de Frases, em que a gente lê mulheres e discute a vida. Né? Aí começou com muita leitura, agora é mais discussão da vida, em que a gente quer criar essa rede de afeto que para os homens é bastante natural e para a gente muitas vezes tem que ser artificialmente construída. Com todo este contexto, com todo este caldo, eu diria para vocês que muitas vezes a gente vai ver uma discussão, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, que os direitos fundamentais são dirigidos apenas para algumas pessoas. Né? E isso é bastante comum, principalmente quando a gente fala de direitos processuais ou ainda de uma forma de dignidade mais ampla. Pensem no sistema prisional, por exemplo. Mas eu quero ir além disso. Liberdade de expressão. Quem é que teve liberdade de expressão historicamente? Eram todas as pessoas? Ou eram os homens de uma determinada classe social, de uma determinada etnia e com um certo manejo social que tinham essa liberdade de expressão, que subiam no caixote na esquina e que eram ouvidos de acordo com o que se manifestavam? As mulheres tinham liberdade de opinião? Tem liberdade de opinião? Vamos pensar no sufrágio universal. Quando houve a batalha por sufrágio universal, nós estávamos fora do universo, nós mulheres. Nós não éramos computadas no universo. Quem estava no universo eram os homens não brancos e não proprietários. Este era o voto universal. Então, não há uma leitura de fato apurada da fundamentalidade dos direitos políticos quando a gente expande os direitos políticos para além daquele sujeito transcendental que ocupa a racionalidade ou imaginário do direito, né? Para quem é feito o direito, né? Para o homem médio casado com a mulher honesta. Isso também vai se refletir no uso do masculino neutro na linguagem jurídica. Os nossos textos jurídicos são escritos em masculino pretensamente neutro. Por que eu digo para vocês pretensamente neutro? Eu usava também, vocês pegarem os textos antigos e nem tão antigos meus, vocês vão ver que eu usava muito masculino neutro. Isso aconteceu até eu descobrir que, por conta do masculino neutro, foram negados direitos políticos para uma princesa, a nossa princesa Isabel. Vou contar para vocês que a Constituição de 1824, ela provocou uma discussão sobre a participação da princesa Isabel no Conselho do Estado e no Senado Imperial. Cá entre nós queriam mesmo que o marido da princesa Isabel pudesse participar, mas enfim, ela era um elemento importante ali, porque a discussão era se as mulheres teriam direitos políticos de participação. As mulheres, obviamente, da Casa Imperial. O que a Constituição de 1824 dizia? No artigo 46 dizia que os príncipes da Casa Imperial seriam senadores
por direito aos 25 anos de idade. Eu descobri tudo isso, gente, procurando qual era a primeira senadora do país. Né? E aí, lembrando do aula de Direito Constitucional, de História das Constituições, lembrando, falei, nossa, tem sido a Princesa Isabel. E fui procurar alguma ata de posse, algum registro da cerimônia de entrada da princesa no Senado, e já conto para vocês que não aconteceu. Então, o artigo 46 da Constituição dizia: os príncipes da Casa Imperial são senadores por pleno direito aos 25 anos de idade. O artigo 117 previa a sucessão do Império e dizia aí que se estivessem pessoas de sexos diferentes na mesma linha de sucessão, os homens seriam preferidos em lugar das mulheres. Né? As mulheres seriam preteridas se tivesse um homem na mesma linha. Mas se houvesse aí uma mulher numa linha superior, ela que deveria ocupar o trono. E ainda o 144 dizia que o príncipe imperial comporia o Conselho do Estado quando completasse 18 anos. Em 1866, 1867, houve essa discussão, né, sobre se a princesa Isabel poderia, então, já tinha mais de 25 anos, compor o Conselho do Estado e participar também do Senado, sendo, né, uma senadora de pleno direito. Como eu falei para vocês, o olho era lá no Conde D e não na princesa Isabel, mas ela que foi o objeto da discussão. De um lado, Pimenta Bueno, de outro lado, José de Alencar. Pimenta Bueno defendendo que a princesa poderia, sim, compor tanto o Conselho de Estado como o Senado do Império em face dessas disposições constitucionais. E o José de Alencar dizia que não, que embora isso pudesse ser extraído do texto constitucional, tendo em vista que a mulher poderia suceder ao trono, as leis sociais eram maiores do que as leis políticas. E que tudo bem uma mulher ocupar o trono, porque the king, e portanto the queen, can do no wrong. Há uma irresponsabilidade política de quem ocupa esse espaço, mas não de quem ocupa o Senado e tampouco de quem ocupa o Conselho do Estado. Então ele vai construir uma tese constitucional, esse é o nome do livro, que vai dizer que a princesa não tem o direito de ocupar uma cadeira, não assumiu uma cadeira no Senado Imperial. Confesso a vocês, no entanto, que há alguns registros de participação da princesa no Conselho de Estado, mas muito tempo depois disso. Os direitos políticos foram negados para uma princesa, e os direitos políticos são vistos como privilégios, muitas vezes até hoje. Quando a gente acaba com o Império e cria a primeira Constituição Republicana, já na Constituinte de 1890, houve propostas de 31 dos 268 constituintes para o reconhecimento do direito de voto das mulheres, né, para a incorporação das mulheres no corpo eleitoral. Isso seria fenomenal, nós seríamos o primeiro país do mundo a fazer isso. No entanto, isso foi recusado. Né? Nós usamos o masculino neutro no texto de 1891, que diz que são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistem na forma da lei. Não há aqui proibição para as mulheres. Em tese, se a gente usar o masculino neutro mesmo, as mulheres poderiam sim se alistar na forma da lei. Vamos lembrar também que, neste período, o Brasil era de fato uma república federativa e havia diferença na legislação eleitoral dos estados, né? Inclusive com o voto destituinte em alguns casos, com veto popular em outros, com reeleição no Rio Grande do Sul, mas não nos outros estados. E o Rio Grande do Norte vai ter, então, a primeira eleitora alistada em 1927, que é a Celina Guimarães Viana, e em 1929, a primeira prefeita, a Alzira Soriano, com base na legislação estadual, porque a legislação federal tentou ser alterada, né? Tentou se produzir uma lei que permitisse ou que reconhecesse a participação das mulheres no cenário eleitoral, e isso foi recusado tanto em 1917 como em 1919. Né? E o que aconteceu, então, é que as mulheres foram incorporadas tardiamente no corpo eleitoral, né? Na cidadania plena. E vocês devem ter acompanhado, eu com muito mau humor, confesso para vocês, as tais das comemorações dos 90 anos do voto feminino no Brasil. Vou contar para vocês que a história não é bem assim. De fato, o Código Eleitoral de 1932, apresentado pelo governo provisório, vai dizer no seu artigo 2º que é eleitor o cidadão brasileiro sem distinção do sexo. E vai dizer no artigo 121 que as mulheres poderiam se isentar da obrigação eleitoral. Então, vejam, elas podem participar, mas elas não são obrigadas a participar.
Quando a gente constitucionaliza o governo de ruptura, né, da Revolução de 1930, com a Constituição de 1934, a Constituição vai dizer no artigo 108 que são eleitores os brasileiros de um e outro sexo, maior de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. E vai dizer no 109, no seguinte, que o alistamento e o voto são obrigatórios apenas para as mulheres que exercem função remunerada. Nota de rodapé aqui para vocês. Dados do Fórum Econômico Mundial de 2019, antes da pandemia, antes do fim do mundo, mostrava que no Brasil, 33% das mulheres maiores de 16 anos hoje não têm uma atividade remunerada. Hoje. Século XXI. Pensem como era isso aí, em 1934. Então, só as mulheres remuneradas tinham obrigação de votar. E ainda dizia também a Constituição de 1934, lá no artigo 113, que todos são iguais perante a lei, sem privilégio nem distinção por motivo de sexo, raça e classe social. Tudo isso parece uma beleza e a gente poderia comemorar aí tranquilamente os 90 anos de voto feminino, se a gente não soubesse que essa leitura tem que ser feita sob a luz do Código Civil de 1916. Eu sou constitucionalista, mas reconheço a vocês que muitas vezes a gente tem que verificar que havia uma predominância do direito privado. Então, não era uma leitura conforme a Constituição, era uma leitura da Constituição conforme o Código Civil. Cá entre nós, até hoje, em muitas faculdades de direito, nós temos muitas vezes mais tempo destinado ao direito civil do que ao direito constitucional. Então, as mentalidades, às vezes, podem não ter mudado tanto. O que vai ter no Código Civil de 1916? Mulheres casadas como relativamente incapazes para determinados atos. Então, as mulheres só poderiam se alistar se os homens permitissem. Isso vai ter um efeito gigantesco. As mulheres não podiam trabalhar, não podiam viajar, não podiam receber herança se fossem casadas e o marido não autorizasse, é o tal da outorga uxória. Às vezes está na cabeça das pessoas até hoje. Como assim você vai viajar? Como me perguntaram quando eu ia para o Maranhão. Como assim você vai para o Maranhão? Seu marido deixa? Gente, não precisa mais deixar. Né? Já pode ir sozinho. Na cabeça das pessoas isso ainda se mantém. Isso só foi afastado das normas jurídicas com o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, que vai, então, tirar essa incapacidade relativa das mulheres casadas do ordenamento jurídico. E aí vem o Código de 1965, que até hoje está aí, né, tendo em vista que a gente não aprovou o novo Código Eleitoral, que também vem por uma ruptura, né, vem por um governo militar, e que vai estabelecer o voto obrigatório para todas as pessoas. Lembrando, no entanto, que desde a Lei Saraiva de 1881 até a emenda 25 de 1985, que varre o entulho autoritário, pessoas analfabetas não eram integrantes do corpo eleitoral. Então, isso já tinha um recorte que vai impactar bastante no gênero. Apesar dessa mudança já com o Código Eleitoral e com o Estatuto da Mulher Casada, a gente vai ver nos dados do Tribunal Superior Eleitoral que o equilíbrio de gênero no eleitorado só vai ser alcançado com o recadastramento ocorrido em 1986. Lembram? Não sei, né? Não estou vendo, não sei a idade de vocês aí, eu tenho cabelos brancos, eu vou lembrar. Quando a gente troca os títulos, né, os títulos eleitorais grandes com foto por aquele verdinho, né, em que todo mundo tem aí que se apresentar em cartórios eleitorais para a informatização do cadastro. Então, a gente estava já na redemocratização. E é só neste momento em que o equilíbrio entre os gêneros que existe na população vai encontrar aí um reflexo no equilíbrio entre os gêneros no eleitorado. Então, vamos falar, se a gente for falar de participação das mulheres no corpo eleitoral, a gente não pode falar, sinceramente, de 90 anos. A gente tem que falar de 208 meses, de 17 anos e 4 meses de igualdade neste ponto. Isso é tão importante que existem algumas barreiras que estão para além do texto legal, né? E eu vou usar um exemplo para vocês aí falando dessa redemocratização. Quando a gente estava escrevendo a nova Constituição, houve a organização de vários movimentos sociais que mandavam as suas demandas para a Assembleia Nacional Constituinte. Eu estudei isso no mestrado, eu sou alucinada por isso. Vou tentar não escapar muito aqui nessa discussão com vocês. E uma das coisas foi o movimento de mulheres que apresenta uma carta das mulheres à Constituinte, dizendo que Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Havia vários pedidos nessa carta.
E um dos pedidos era a retirada do termo mulher honesta do título do Código Penal que tratava dos costumes, né, dos crimes contra a liberdade sexual. Porque só as mulheres honestas poderiam ser vítimas, por exemplo, de atentado violento ao pudor, de rapto e de posse sexual mediante fraude. Mulher honesta, seja lá o que isso for na cabeça de quem aplica o direito, né? Normalmente também não se distingue muito da cabeça de quem produz o direito. Nós também temos essa diferença de gênero no Poder Judiciário. E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que uma mulher honesta não vai sair imediatamente do Código Penal. Aliás, também feito, né, em um momento de exceção, por assim dizer, em que o parlamento não estava funcionando livremente. Isso vai sair só em 2005. Então, de 2005 para cá, a gente não tem uma mulher honesta como um elemento dos tipos dos delitos contra a liberdade, dignidade sexual hoje, né? Não temos isso. Mas ainda está na cabeça das pessoas. Está na cabeça de agentes públicos de segurança. Está na cabeça de quem aplica o direito. De quem integra esse dito sistema de justiça, mulher honesta permanece. Na mentalidade da sociedade, a mulher honesta permanece. Ou seja, a gente pode ter essa retirada, né, desse termo aí da norma jurídica há 17 anos. No entanto, a gente não tem isso fora da cabeça das pessoas. Então, a gente tem a mulher integrando o eleitorado brasileiro há 32 anos, de maneira igualitária. Mas a gente não tem essa igualdade nas práticas sociais e na mentalidade das pessoas. Digo a vocês que eu ainda vejo as mulheres sendo vistas nas estruturas de poder como corpos estranhos, como pessoas que não deveriam estar ali. Até a arquitetura dos ambientes onde se tomam as decisões, ela é hostil para a gente. Vamos falar do banheiro dos parlamentos, né? Que tem um banheiro masculino do lado, né, do plenário dos parlamentos, mas o banheiro feminino é lá no anexo, ou perto dos gabinetes, no lugar, normalmente, onde trabalham as assessorias. Falando em assessorias, tem uma pesquisa recente de mulheres em parlamentos europeus, né? E o número de mulheres assediadas, vítimas de violência, é algo que ultrapassa 80%, né? Principalmente violência psicológica e muitas vezes até violência física. Ou seja, é um problema que as mulheres são corpos estranhos nessas estruturas de poder, e as estruturas de poder estão mostrando que querem expulsar essas mulheres desses lugares de poder. Os horários das reuniões são terríveis. O jeito que o parlamento é exercido, a voz que se espera que se tenha na tribuna. Eu que nunca achei minha voz ruim para dar aulas, dou aula há mais de 20 anos, de repente, no espaço político, eleitoral, eu começo a achar que não é forte o bastante. Né? Quem sabe me falta um cromossomo para eu poder exercer esse espaço, exercer alguma atividade nesse espaço de poder. E também vamos falar de campanhas e gastos eleitorais. O que acontece quando uma mulher tem que fazer campanha? Né? Como ela tem aquele dever de cuidado que nós vimos lá no começo, ela vai fazer o quê com a prole? Com filhas e filhos? Vai levar junto? É uma desnaturada. Onde já se viu levar uma mulher para um parlamento amamentar? Vocês devem ter visto aí as imagens que nós tivemos. Como assim levar uma criança para uma campanha eleitoral? Não tem juízo. É algo agressivo, é algo violento. Tá, então não pode levar criança. Faz o que com a criança? Tem uma rede de apoio, que para nós é super difícil de construir, ou tem um gasto. Vai ter que pagar alguém para cuidar da criança. Eu posso abater este gasto que eu vou ter com alguém que vai cuidar da minha criança enquanto eu vou fazer campanha? Como gasto eleitoral, eu vou poder colocar na minha prestação de contas? Eu não posso. Nos Estados Unidos já pode. No Brasil não pode. Você que se vire. Você que dê de conta, porque isso não é um gasto eleitoral aceitável. Afinal de contas, os homens sempre disputaram eleições, apresentaram seus gastos eleitorais e nunca ninguém se preocupou com babás. Vamos falar um pouco também das cotas. Quando as cotas de candidatura foram criadas, em 95 e depois modificadas em 97, o que a gente viu que elas foram acompanhadas de um aumento do número de candidaturas que poderiam se apresentar. Então, antes eu podia apresentar, o partido podia apresentar 100% do número de cadeiras em nomes, né? A nominata era composta por 100% do número de cadeiras. Quando veio a cota de 20%, passou a ser de 120% a nominata, ou seja, as mulheres fora.
Quando isso vai a 30%, e daí a lei já é um pouquinho melhor, ela não fala para as mulheres, e sim fala para cada um dos sexos, né? Máximo de 70 e mínimo de 30, o número de nomes a serem apresentados passa para 150%. Ou seja, sempre correndo por fora. Além disso, não houve, neste momento, garantia, primeiro, que as cotas seriam preenchidas, e segundo, de reserva de recursos públicos e horário eleitoral gratuito para essas mulheres. Havia lá, eventualmente, o registro, e aí compunham as nominatas, sem nenhuma visibilidade garantida para essas mulheres. Há quem diga que as cotas de candidatura no Brasil não funcionaram. Eu digo para vocês que elas funcionaram exatamente como elas deveriam funcionar, no sentido do desenho normativo. Era esse o impacto mesmo. Você olha como não adianta a gente reservar vaga para as mulheres, elas não vão ocupar esse espaço, porque mulheres não votam em mulheres. Gente, eu que sou doente por eleição, sou doente, viciada em eleição. Desde 94 eu acompanho eleições profissionalmente. Tem mulheres que compõem hoje o parlamento de Curitiba, que é a minha cidade, que eu não sabia que eram candidatas, que foram eleitas na eleição de 2020, que eu não sabia que estavam concorrendo. Eu, que acompanho, que faço pesquisa sobre isso, não sabia que essas mulheres estavam disponíveis para minha escolha. São mulheres invisibilizadas. Mesmo com as decisões judiciais que mudaram isso, a gente vê muito pouco impacto. Os números são ínfimos, é baixíssimo o índice de participação. A política pública foi feita para não funcionar. O Brasil hoje, eu peguei dados agora de 1º de julho deste ano, no Interparliamentarian Union, que vai mostrar que o Brasil é o 143 no ranking de países de participação de mulheres nos parlamentos. Isso nos parlamentos nacionais. Se a gente fosse para os parlamentos estaduais e municipais, esse número ia ser ainda mais baixo. E vou chocar vocês. A média mundial de participação das mulheres nos parlamentos nacionais, contando as duas casas, nos que têm duas casas, é de 26,3%. Então, um pouco mais de um quarto. Já é pouco, já é ínfimo. Mas é um pouco mais de um quarto. Nas Américas, este número chega a 34,7%. E, para chocar vocês, no Oriente Médio, esse número é de 17,1%. No Brasil, sem os desafios que as mulheres têm no Oriente Médio, os nossos números são 14,8% na Câmara Baixa, e 17,3% no Senado, ou seja, na Câmara Alta. Muito, é o que a gente puxa a América para baixo. A gente está muito abaixo da média mundial. E a gente perde, no caso da Câmara Baixa, para os países do Oriente Médio. O que eu estou querendo acreditar aqui para essa eleição? Ainda que algumas mudanças provocadas pela atuação judicial não tenham trazido grandes alterações nas condições de igualdade de participação, agora a gente tem uma novidade, né? Então, o que a gente teve até então? Destinação de recursos para as mulheres no montante de 30% ou tanto quanto forem o número de mulheres na nominata. Aí eu, junto com um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fizemos uma pesquisa com as mulheres candidatas às câmaras nessas duas cidades, em Curitiba e em Natal, nas duas capitais. E acompanhamos a distribuição, várias coisas, né? Propaganda e tal, mas o que nos interessa aqui é a distribuição dos recursos dos partidos para a campanha das mulheres. E vimos que na grande maioria, mais da grande maioria, quase a totalidade das mulheres, de todos os partidos, de todos os espectros ideológicos, receberam recursos na quinta-feira anterior à eleição. Quinta-feira anterior à eleição. Qualquer mulher que não tivesse tido a coragem ou a loucura de contratar gastos antes do dinheiro chegar, todas as mulheres que não fizeram isso não conseguiram aplicar o dinheiro. E aí os partidos reclamaram. Vocês viram? Nós demos os 30% das mulheres, as mulheres devolveram o dinheiro. Não tiveram como gastar. Gente, chegou na quinta-feira. E eu não estou dizendo isso para vocês porque eu acho que é assim, porque eu estou intuindo que é assim. Nós temos uma tabela, inclusive, no site do Núcleo de Investigações Constitucionais, mostrando a data em que foram repassados recursos para as candidatas dessas duas cidades. Ou seja, como é que eu vou acreditar que a mulher vai fazer campanha com dinheiro próprio, que ela quase não tem, porque a gente também tem uma divisão aí sexual em relação ao patrimônio, né? Em nome de quem está o patrimônio, como que se gere o patrimônio, né? É muito doido, né? Porque a gente pensa que a gente está
avançando em alguns casos, mas muitas vezes nós não estamos. Tem um livro chamado Vox, da Cristina Dauscher, que é uma aparente distopia, em que as mulheres vão perdendo os seus direitos, né? A conta bancária e tal, e depois a possibilidade de falar, e mostra como isso também está acontecendo no Brasil contemporâneo, né? Ou nunca deixou de acontecer, nós nunca tivemos acesso pleno ao patrimônio. Então, como é que as mulheres iam gastar esse dinheiro antes de chegar o dinheiro dos partidos? Não iam. E aí não tem tempo para usar os recursos de acordo com as regras eleitorais. A gente vai ter um problema, porque isso vai ser utilizado como argumento para dizer, olha, como não adianta. Ó, até o Tribunal Superior Eleitoral inventou isso para quê? Não adianta. Os resultados continuaram pífios nas eleições de 2020. Mas eu sou obrigada a me animar. Para este ano, para as eleições deste ano, a gente tem uma norma nova, uma regra nova, que veio pela emenda constitucional 111 e que vai dizer aí que isso a gente acredita que né, haverá futuro ainda e que haverá recursos públicos, enfim, mas que os fundos públicos, né, tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, serão distribuídos com um valor diferente para os votos dados em mulheres e em pessoas negras para a Câmara Federal. Então, vão contar em dobro esses votos. Quem sabe isso, de fato, impulsione os partidos a apresentarem candidaturas competitivas de mulheres, para que elas possam, de fato, ganhar esses votos e, enfim, fazerem com que os partidos tenham maior acesso aos recursos públicos a partir do resultado desta eleição para a Câmara Federal. Vai acontecer? Esperamos que sim. Vai resolver o problema? Acho que não. Se a gente não fizer nada enfático, a paridade de gênero no Brasil, politicamente, vai demorar 134, 164, dependendo de uma leitura mais ou menos otimista, para se resolver. Qual que é a minha proposta? Nada mais de cotas de candidaturas. Cotas de assentos, reserva de assentos nos parlamentos. E não 30%, porque eu não sei de onde tiraram esse número cabalístico. 50%, porque somos metade do eleitorado e quase metade das filiações partidárias. Falando em partidos, como que a gente vai tratar os partidos políticos? Bom, existe aí, na maioria dos partidos, um núcleo de mulheres que estão ou nos setoriais, ou nos movimentos, ou nas secretarias de mulheres. Fora desses lugares, não há muito espaço para as mulheres. Alguns estatutos partidários reservam vagas nos diretórios e nas comissões executivas para minorias. Entre essas minorias de poder, né, porque numéricas não são, estão as mulheres. Mas os números são bastante desalentadores, né? A gente vai ver uma reunião de partido, uma reunião de partidos, a gente vai ver como as mulheres têm pouco espaço. Até pelo horário que elas são feitas, é um trabalho não remunerado, é para quem tem tempo livre e paciência, e, enfim, muitas vezes a gente acaba se afastando da vida partidária. Mas eu fui atrás de uma pesquisa que foi publicada no passado, mas com o número de 2015, então, possivelmente, aí ele não esteja atualizado. Aí depende se a gente vai acreditar que isso está melhor hoje ou pior hoje. Vou deixar aí com vocês ver o copo meio vazio, meio cheio. O que essa pesquisa diz? Essa pesquisa vai dizer que a gente vai ter nos partidos políticos uma diferença muito grande na participação das mulheres, a depender do espectro ideológico do partido político. Então, vão mostrar aqui que a participação nos diretórios estaduais de mulheres varia de partidos de esquerda com 22% de mulheres, partidos de direita com 15% de mulheres e partidos de centro com 8% de mulheres. Então, a gente vai ter também nos partidos políticos essa diferença de participação. E isso vai impactar, inclusive, na distribuição de recursos, na utilização do horário eleitoral gratuito, na formação das resoluções, enfim, em tudo isso. Eu já estou acabando, mas vou dizer para vocês que o nosso grande desafio é romper esses obstáculos, né? Fazer com que a gente não condene as próximas gerações de mulheres a fazerem seminários sobre mulheres no poder, né? Que a gente não tenha, que a minha filha, que a filha de vocês não tenha isso na agenda delas, nessa agenda de preocupações. Como mulher jurista, como, né, quase uma pessoa jurídica, que acredita na Constituição, acredita na força normativa do ordenamento, do texto constitucional, eu diria para vocês que a gente precisa mudar a Constituição e mudar
a legislação eleitoral, garantindo aí a paridade, pode ser por um tempo, pode ser uma política pública de ação afirmativa e portanto, não permanente, mas alguma coisa a gente tem que fazer, né? A gente não pode condenar as próximas gerações às mesmas batalhas. Vejam que lindeza está acontecendo agora com a elaboração da Constituição do Chile, com essa paridade de gênero aí, com a participação de povos originários, enfim, com grande diversidade. Mas não basta isso, não basta a gente mudar a lei, né? E também, certamente, a gente vai ter muita dificuldade. Eu estou organizando aí um movimento chamado Mais Mulheres no Poder. E aí, pasmem, excelências, nós tivemos uma reação de um conjunto de homens que diz, mas por que mais mulheres no poder? Por que não mais homens no poder? Eu falei, como assim? Ainda mais homens no poder? É que vocês não têm 100% ainda? Por isso que vocês querem mais homens no poder? Então, a gente precisa ganhar as mentalidades, a gente precisa ganhar corações e mentes. Mostrar para a sociedade que a vida vai ser mais justa, que a sociedade vai ser mais digna, que o produto legislativo vai ser melhor, as políticas públicas serão melhores, quando a participação for mais plural, mais diversa. Quando o direito não usar um sujeito transcendental que se presume conseguir representar a totalidade. As mulheres precisam participar disso, precisam compor os parlamentos, é preciso que os parlamentos tenham a cara da sociedade brasileira, diversa, heterogênea, plural, rica, colorida, e não apenas uma forma de vida, de existência, uma forma de ver o mundo. Se vocês estão desanimadas, eu diria para vocês lembrarem de uma poeta aqui de Curitiba, que chama Alice Ruiz, e que ela diz o seguinte, quando por uma só fresta entra toda a luz que o sol empresta. E se a luz chega a entrar aqui em Curitiba, imaginem aí no Maranhão. Muito obrigada pela paciência de vocês, espero encontrar vocês muito brevemente. Um grande abraço.